Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, obviamente, vamos falar, sobre o momento do Campeonato Brasileiro, o Vasco sendo derrotado ontem pelo Corinthians, se colocando numa situação desesperadora, que só um milagre pode nos salvar agora nesse ano de 2023 de mais um rebaixamento. E vamos falar aí sobre as partidas, que vão acontecer hoje e amanhã, que podem dar um alento, podem dar uma esperança, uma expectativa que o Vasco ainda consiga essa permanência, consiga aí sobreviver desse quinto rebaixamento, que seria desastroso, seria horroroso para o Vasco dentro do campeonato. Então eu já quero convidar todos vocês a assistirem, acompanharem o nosso vídeo aqui até o final, para ficarem por dentro aí de todas as notícias, de todas as novidades. Peço também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo. E convido você, vascaíno, que ainda acredita, você vascaíno que quer ficar por dentro aí do noticiário vascaíno, para se inscrever lá embaixo, naquele botão vermelho escrito inscreva-se, e vir fazer parte aqui da nossa família. Combinado? Fechado? Antes de começar o vídeo, vou deixar aquele recado da Mais Ágil, que é a empresa que ajuda você a sacar o seu FGTS de forma antecipada, o seu fundo de garantia. Basta você entrar em contato com eles aí, que em menos de 24 horas eles dão essa moral, Eles conseguem aí você ter acesso a essa grana aí que você tem direito para pagar uma dívida, esse final de ano aí chegando, a galera precisando de dinheiro. Vou deixar o link aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do nosso vídeo de hoje. Beleza? Combinado? Então, bora começar o vídeo, falando de Vasco, porque ontem, infelizmente, o Vasco acabou sendo derrotado, uma derrota horrorosa, uma derrota desastrosa para o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, no momento que o Vasco não poderia negociar nem empate, Ontem era vencer, tinha que ter trazido os 3 pontos para poder respirar tranquilo, para poder aí conseguir, nos próximos 2 jogos, conseguir a permanência na Série A. E o Vasco ontem fez aquilo que a gente já vinha vendo o Vasco fazer nos últimos jogos, que é sair na frente do placar e se retrancar, se fechar, atrair o adversário para o nosso campo. Nas últimas 6 partidas, tirando o jogo de ontem, acabou que o Vasco teve sorte, conseguiu, de certa forma, se fechar e não sofrer derrotas contra Cuiabá, Goiás, América Mineiro, Botafogo, Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Vasco, na minha opinião, contou com sorte, tá? Eu acho que o Vasco não mereceu ganhar todos esses jogos. Quem se lembra daquela partida contra o América Mineiro, a vitória veio, mas o Vasco foi amassado dentro de casa. A grande verdade é que no finalzinho o Vasco contou ali, com o azar do time adversário e acabou saindo com aquela vitória. E ontem foi justamente o contrário, O Vasco fez 1-0, deu a bola para o Corinthians, sofreu empate, fez o 2-1, entregou a bola para o Corinthians, novamente sofreu empate. E aí, a partir de então, o Corinthians viu que o Vasco era um time medroso, frouxo, um time ali que não queria buscar os gols dentro da partida, e o Corinthians conseguiu construir o resultado, foi corajoso, foi valente e obviamente saiu com a vitória dentro de São Januário. E com essa vitória, o Vasco agora tem a probabilidade de rebaixamento saindo de 13%, que era até o jogo de ontem, subindo para mais de 60%. E por quê? Porque vemos a tabela, a gente vai olhar aí os nossos adversários nessa luta contra o rebaixamento. E, cara, infelizmente a grande verdade é, o Bahia, por exemplo, joga hoje contra o São Paulo em casa. E o São Paulo não tem mais nada para competir dentro da competição, O São Paulo já ganhou a Copa do Brasil, já conseguiu a classificação para a Libertadores, não corre mais riscos de rebaixamento. Ou seja, o São Paulo vai hoje jogar fora de casa sem a menor pressão, sem ter que empatar ou vencer esse jogo. E com isso, obviamente, facilita o jogo para o tricolor baiano. Mesma coisa do Santos hoje, O Santos hoje encara o Fluminense e é exatamente a mesma situação. Já está campeão da Libertadores, jogadores querem se poupar para jogar o Campeonato Mundial daqui a pouco, E infelizmente a grande verdade é, o Santos vai como favorito para esse jogo na Vila Belmiro. O Santos joga em casa. Então
Então a situação realmente é muito complicada. E tem o Cruzeiro, que amanhã pega o Atlético Paranaense, que é um joguinho um pouco mais complexo, né? Um pouco mais complicado, porque o Furacão ainda tem ambições aí de buscar uma vaga na Libertadores da América. E do lado do Vasco, a gente tem duas partidas extremamente complicadas. Próximo jogo, fora de casa contra um Grêmio aí que ainda tem talvez chance de ser campeão do Campeonato Brasileiro. E a última partida, o Vasco pega o Red Bull Bragantino na mesma situação, né? O Red Bull que veio de derrota no último jogo aí e tá buscando a reabilitação, tá buscando vaga de Libertadores, tá ainda acreditando, né, que poderia chegar também num possível título do Campeonato Brasileiro. Então a situação do Vasco nesse momento é realmente desastrosa. A gente vai acompanhar os jogos de hoje, vamos, obviamente, assistir a todas as partidas, inclusive a gente vai entrar ao vivo aqui assim que o jogo do Bahia terminar, né, o Santos e o do Bahia, né, os dois jogos aí terminarem, a gente vai entrar ao vivo, né, vamos rezar, você que é religioso reza, você que acredita em outras coisas aí, faça a sua crença aí, né, faça o seu pensamento positivo, porque o Vasco vai precisar nesse momento de tudo que a gente tiver para quem sabe aí conseguir essa permanência, né, para quem sabe conseguir essa proeza de se manter na primeira divisão para o ano que vem. O Ramon Dias tá aí colhendo os cacos, né? Tá aí tentando recuperar os jogadores. Ontem teve desabafo do Medel, né? Falou que o time é frouxo, que o time recua. Ramon Dias deu na entrevista coletiva dele ali sinais de que tá abalado, né? Sinais ali que nesse momento ele tá muito preocupado com o ambiente, com o clima, obviamente, dentro do vestiário, dentro do elenco, né? Mas é aquilo, é confiar na experiência do treinador, é confiar na experiência dos jogadores mais cascudos, né? Como o Payet, como o Medel, e é torcer para que a Juventude, para que os jogadores que chegaram agora no meio do ano, como o Verratti, o Paulinho e o Paula, consigam nesses dois jogos entender a magnitude, entender a importância e poderem aí, né, quem sabe, tirarem alguns coelhos da cartola para o Vasco buscar esses 6 pontos, porque não tem como, o Vasco vai ter que vencer os dois jogos para conseguir a permanência na primeira divisão. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, mais uma vez lembrar vocês aí que nos jogos de hoje, quem quiser fazer uma fezinha, né, quem quiser deixar o seu palpite esportivo, nossa parceira do canal, a 1xBet, tá dando aqueles R$2.000 para quem se cadastrar e usar o código promocional Mário Vasco lá quando você fizer o seu primeiro depósito, né, o seu cadastro. Então quem quiser, primeiro comentário fixado, vou deixar o link da 1xBet para você clicar, se cadastrar, mas não esqueça, tem que usar o código Mário Vasco para você garantir o bônus promocional que vai até R$2.000 para a galera que se registrar ainda hoje por lá, beleza? Então é isso, mais tarde a gente volta assim que a partida do Bahia e também a do Santos terminarem, a gente estará ao vivo aqui com vocês para poder comentar esses jogos, né? Comentar os resultados aí dessa rodada que é muito importante para o Vasco. Um abraço, tamo junto.